Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de quarta-feira, onde daremos continuidade ao livro, que é a nossa proposta, né? O Pão Nosso, tá? Nós vamos começar o nosso encontro, como toda quarta às 8. E eu convido, então, agora a nossa irmã Miriam para dar início à prece inicial do nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por estarmos aqui unidos mais uma vez nesse estudo maravilhoso, sempre ajudando um ao outro, no nosso crescimento espiritual, moral. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. E peço aos mentores espirituais que estejam aqui, nos intuindo, nos guiando e nos dando força para o nosso estudo de hoje, para que possamos entender a lição e a leitura que vai ser feita hoje. Que assim seja. Obrigada, querida Miriam. A Márcia chegou aqui, estávamos na prece inicial. Bem-vinda, Márcia. Nós estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso, tá, Márcia? Estamos fazendo a gravação, mas não se intimide com a gravação, tá? Pode abrir, participar a qualquer momento, pode usar o chat, a Márcia está usando o chat. Aí a gente vai lendo, tá? Sem problema algum. Gente, hoje o Júnior vai projetar aí pra gente. O Júnior fez uns slides bem legais aí, eu gostei. A gente vai fazer o capítulo 1, né? A semana passada nós falamos do prefácio no serviço cristão, e hoje estamos no capítulo 1, Mãos à Obra. Aí, gente, eu vou lendo um pedaço, daí eu vou parando, se vocês cansarem, outro lê. Vamos fazer aquele, eu acho que assim, semana passada ficou legal. A gente lê, aí eu elenquei os pontos mais importantes que eu achei que a gente tem que interpretar, e aí conforme eu vou interpretando, vocês vão abrindo o áudio e a gente vai fazendo aquele diálogo, tá bom? Está com o som fechado, Júnior? Não deu certo aí, não tem problema, eu já leio aqui no livro, não tem problema. Tá sem o som, Júnior. Tem problema não, se deu problema, nós... Eu coloquei o PDF do livro, não sei se vocês viram, gente, lá no grupo semana passada, para que a gente pudesse ter acesso aí à leitura. Então, de repente, se der algum problema aqui, quem está lá no grupo eu deixei. Se quiser, eu posto até de novo lá para vocês, a gente... Eu já vou resolver rapidinho aqui, gente. Fica tranquilo. Tá. Ó, então vou fazendo assim, quando você vai resolvendo, eu já vou dando início à leitura, daí na hora que você colocar, pode ser, gente. Aí ele coloca na tela e a gente vai dando continuidade. Então, olha lá, item 1, mãos à obra. Vai ter o primeiro trechinho aí, Paulo ao 1 Coríntios, tá? Capítulo 14, versículo 26. Então, olha lá o que Paulo está dizendo aos coríntios. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aí nós temos a explicação de Emmanuel. Então, nós vamos fazer a leitura e, na sequência, a interpretação, tá? A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos grupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho.
Quase sempre, notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiums adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Olha lá, o Júnior conseguiu, ó. Falamos a palavra companheiro, Júnior. Vamos aguardar um pouquinho aí, gente. Aí quem tá sem o livro consegue seguir. Esse é o começo. Pode ir? Mais uma página. Mais uma. Não, ela é curta, Madeline. Não, volta. Ah, voltou. Tá, aqui, ó, a iluminação dos companheiros. É a última, que pulou duas, vai. Pode voltar. Isso. Só vai mais uma que já parou nela. Aqui. Isso, olha lá. Então, vamos seguir pela tela agora, que bom. Olha que legal que ficou. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Bom, acho é legal assim, vocês já anotem algumas coisas que vocês acham importantes, se alguém quiser gostar de comentar depois. Eu fiz 6 apontamentos nessa leitura, e eu queria começar lá no começo, quando ele coloca lá a Igreja de Corinto, lá na primeira parte da leitura, embaixo da citação. Consegui voltar, aí, ó, a Igreja de Corinto, ó. Eu fiz uma pesquisa breve para entender, porque senão a gente fica, Fernanda está chegando, porque senão a gente fica assim, se a gente não pegar essa leitura, e pegar a parte do Evangelho citada, e tentar relacionar o que o Emmanuel está falando, não fica com sentido, a gente não quer ler só por ler, a gente quer ler para compreender e aplicar no nosso dia a dia, essa aqui é a proposta, né, do nosso estudo da quarta-feira. Então, quando ele fala da Igreja de Corinto, então na cidade de Corinto, ali na região da Grécia, a igreja cristã estava polarizada entre os seus líderes. Então existiam os fiéis que queriam seguir Paulo, outros fiéis que queriam seguir Apolo, outros que queriam seguir Pedro. Então as pessoas ficaram mais preocupadas, Fernanda entrando, gente, e Davi entrando. Aí meu coração não aguenta. Ai, meu Jesus. Ai, minha Nossa Senhora, que cor mais linda. Então, olha lá, continuando. Se as pessoas estavam polarizadas atrás dos seus líderes, isso por isso que ele coloca lá, então, o começo da leitura, a citação, dizendo assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. O que vai fazer se você tem uma igreja toda dividida entre líderes? Então ele diz, faça-se tudo para a edificação. Aí a gente conseguiu entender, porque o Emmanuel trouxe essa explicação para a gente. Então, quando o Emmanuel traz, você fala, então ele está se referindo à igreja de Corinto, que estava passando por essa divisão lá no cristianismo, quando está se formando. As pessoas indo atrás de seguidores, né? E a gente falar a leitura que eu peguei falava de as pessoas se polarizaram.
Essa é uma palavra muito em voga hoje, porque nós vivemos, né, na nossa sociedade hoje, uma polarização de opiniões, opiniões políticas, opiniões pessoais. As pessoas se escondem atrás de líderes e atacam umas às outras, né? E a proposta do Emmanuel é, poxa, mas se os cristãos estão se unindo, tem que ser para a edificação. Então, é um alerta. Tá, tudo bem. Aí, o que eu quis trazer aí? Já algo ali pra gente. As igrejas cristãs, elas têm, a igreja já diz, né, é um templo. E as igrejas cristãs, elas têm líderes, né? A gente vê a formação de todo o cristianismo, no catolicismo, né? Os padres que vão lá na frente fazer a missa, e no movimento protestante e evangélico, os pastores. Então, quem vai até a igreja são os fiéis. Os fiéis vão ao templo ouvir seus líderes. Então, olha a questão que o Emmanuel está trazendo da polarização. Como fica aí, né? Você vai seguir o que Jesus está te trazendo para edificar-se e crescer, ou vai... Então, olha aí, ou vai ficar preso a um líder específico. Então, nós temos essa questão. Só que daí vem o espiritismo, né? Que eu já quero... O Emmanuel joga o segundo ponto, porque ele traz essa igreja de Corinto para o espiritismo. E eu quero trazer já. Por quê? Quando a gente fala que a pessoa vai à igreja ouvir o padre, ou vai à igreja ouvir o pastor, quando ela vai à casa espírita, que é o nosso templo de oração, o local onde os espíritas se reúnem para fazer palestras, não é? Eles ouvem a quem? Tá o palestrante lá na frente, né? Aí quem tá chegando na casa espírita olha e fala, é ele lá, ó, é ele. Nós temos que seguir o que ele tá falando. Aí vai, a pessoa senta, vai um outro, e fala, mas quem é o líder? Eu acho isso tão lindo no espiritismo. Eu fiz uma anotação aqui que o espiritismo é muito democrático, né? Claro que nós temos organização, ninguém está dizendo que é bagunça, né? Eu, como fui professora já de ensino religioso, então a gente vai trabalhar as religiões, a gente vai trabalhar o templo, vai trabalhar o líder, vai trabalhar as doutrinas. Então, casa espírita, o que, aliás, a gente comentou na semana passada, o espiritismo nem é trabalhado, né, pelas religiões. É misturado. Então, falou em espiritismo, todo mundo já vem tacando. Ah, é candomblé. É feitiçaria, vocês estão mexendo com isso. Esse é o verbo que usam com a gente. E aí a gente fala, não, olha, o templo, lá no ensino religioso, o templo, a casa espírita, o líder. E aí? Nós temos alguns líderes, né? Nós temos, olha lá, o presidente da casa espírita, que é um fraterno, que está ali representando as pessoas democraticamente. Mas cada um pode fazer a sua doação, e é isso que a gente vai ver no decorrer aqui do tema. A gente vai fechar com essa ideia do Emmanuel, tá? Então, ele começou colocando da igreja de Corinto estar polarizada. Daí ele diz assim, o segundo ponto que eu levantei, foram o templo, né? E os fiéis e os líderes. Terceiro ponto, ele diz assim, mas não vamos ficar falando das igrejas cristãs, nós vamos falar de nós. Isso que o Emmanuel é maravilhoso. Então, ele já vem naquele cutuque lá na feridinha, né? Então, ele vai colocar, ó, aplicá-lo a certas situações dos novos grupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo. Então, ele pegou a proposta de olhar o seguir um líder e virou para nós. Falou, opa, aqui. E como que é no espiritismo? E aí começou a colocar a questão dos médiums. Muito interessante, olha lá, ó. Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenômenos e revelação. Muitas casas espíritas passam por isso, mas, né? Como é que tá o mentor? O mentor está falando dos trabalhos, né? Como se houvesse uma necessidade do plano espiritual de dar satisfação para nós, aqui na Terra. Não,
Em vez da gente se pôr no trabalho cristão ajudando os outros, a gente quer a notícia do lado de lá, como é que tá o lado de cá? Caramba! Né? Que inversão! E aí você olhar para o médium, olha lá, olha, ele diz assim, alguns núcleos espíritas começam a paralisar atividades quando não dispõem de médiums adestrados, ou seja, os médiums que estão trazendo essas comunicações do plano espiritual. Aí ele vem, por quê? Médium algum pode solucionar os problemas espirituais de iluminação dos companheiros. E a gente está com a mania de querer terceirizar as coisas, né? Como é que fica? Né? Você trazer para o médium a solução do seu problema. Tudo bem que às vezes a gente está passando por coisas muito difíceis, mas o Espiritismo vai trazer para a gente que a solução está na gente, né? Não é o outro que vai trazer a solução para a gente. Gente, a gente não ouve falar. Eu estou há mais de 20 anos no Espiritismo. Hoje a gente ouve falar de reforma íntima. O que é essas duas maravilhosas palavras? O que compõe é a própria responsabilidade que o espírito tem que trazer. Não é o médium da minha casa que vai solucionar o meu problema. Exemplo, estou com um obsessor. Ninguém está dizendo que a casa espírita não vai trabalhar para ajudar espiritualmente as pessoas. Mas o que ele está colocando, a maneira que ele traz aqui ao meu ver, é que não tem solução para o seu problema vindo do outro. Porque muitas vezes, vamos pegar o exemplo, você vai chegar numa casa precisando de ajuda? Vai. E muitas vezes você não vai se tornar espírita porque você teve um atendimento. Muitas vezes você passou por lá. Quantas vezes nós já não vimos isso? Pessoas que chegam com problemas físicos, inclusive, de ordem espiritual, conseguem organizar e falar, agora já resolvi, vou embora. Tá tudo bem. Que bom. Fica quem no Espiritismo? Quem escolheu. Quem escolheu entender, quem escolheu estudar. Então, ele já coloca o problema, médium algum solucionará o problema fundamental da iluminação. Passa a próxima página, Júnior, por favor. Da iluminação dos próprios companheiros da casa. Não posso, ele está dizendo assim, não transfira a sua responsabilidade, né? Um outro ponto. Alguém quer colocar alguma coisa, por enquanto? Já levantei 3 pontos aqui. Tranquilos? Ele traz agora assim, nossa tarefa espiritual seria absurda se tivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos. Nossa de quem? Nossa tarefa espiritual. Do plano espiritual. Então, o plano espiritual, ele vai ficar agora refém de quem vai para a casa espírita ou é o contrário? O trabalho espiritual é incessante e nós que estamos encarnados e queremos colaborar ou precisamos de ajuda, entramos nessa egrégora com eles. Porque nós, que já temos uma caminhada no espiritismo, sabemos que os atendimentos ao plano espiritual, aos irmãos desencarnados, aos espíritos, que convivem conosco todos os dias, aqui na crosta terrestre, onde todos estamos imersos aqui, né, gente? Encarnados e desencarnados aqui, nós estamos convivendo. Então, quando a gente vai a uma palestra, muitos vão com a gente. E aí você vai embora porque a palestra acabou, o trabalho espiritual acabou na casa espírita. Ele só existe quando você está lá. Ele é incessante. A casa espírita material, lá, FEMEL, lá na Rua Vitoriano Valente, que nós estamos loucos para voltar. Show coronavírus, pelo amor de Deus, né? Ela é a instituição onde nós encarnados nos dirigimos, mas a instituição espiritual, ela não está restrita àquela matéria apenas ali. Ela é muito maior. Está interligada com outras casas.
com outras situações muito mais antigas, que às vezes nós mesmos, nós já sabemos, né? O pessoal do grupo do sábado já sabe aí que a gente está junto, não foi porque a gente se encontrou e vamos fazer. Nós temos umas dívidas ali milenares. E com esse grupo maravilhoso do plano espiritual que se junta a nós, mas eles não dependem de nós. É o contrário, né? Nós precisamos deles. Como eu digo para os meus alunos, o pessoal lá do plano espiritual, muito bem, obrigado, né? O plano espiritual superior. Aí, a gente que vai para lá, por exemplo, é bem complicado a gente transferir as questões para os médiums, né? Como que é a vida do médium, por exemplo? A gente pensa que é uma maravilha, né? Né, Rose? É, que maravilha, né? Ah, tá, tem um lado ruim, tem o seu lado bom, tudo tem, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar. Então, a nossa vida dentro da mediunidade, ela não deve ter um destaque primordial que os outros têm que nos seguir, não é essa a proposta do espiritismo. A proposta é que o próprio médium se eduque mediunicamente, para aceitar sua mediunidade, para trabalhar. Então, nós, trabalhadores da casa espírita, temos diferentes tipos de mediunidade. E podemos colocá-las a serviço do bem e da luz. Basta que tenhamos uma coisa muito fácil. A gente não compra o que a gente precisa. Chama-se boa vontade. É a boa vontade que a gente tem. Olha o que a gente está fazendo aqui essa noite, né, gente? O que a gente precisou? Juntar esse grupo aqui, ó. Nós estamos em 10 pessoas, mais, né? Em 10 conectados aqui, conversando sobre um livro, interpretando e aplicando na nossa vida. O que a gente precisou? Tecnologia? Sim. Precisou de uma pandemia também, né? Precisamos. Nós, seres humanos, precisamos passar por esse momento tão difícil da história da humanidade para a gente crescer, para a gente ter elevação espiritual. Então, aí a gente se reúne com boa vontade, com organização do horário, com disposição, vem aqui ouvir, vem aqui falar, vem aqui ler. Por quê? Porque a gente tem a certeza dentro de nós que nós não estamos aprendendo sozinhos. Nós, espíritas, sabemos muito mais do que os outros de outras religiões que não acreditam que existam os espíritos, né? Nós sabemos que nunca estamos sós. Então, a todo momento que a gente tiver a oportunidade de aprender e de conhecer e de se elevar, todos que estão conosco se elevam também. E aqueles que não conseguem se elevar se desligam. Muitos não conseguem se elevar e são atendidos. E a partir do quê? Boa vontade. Estudo. Nós não falamos que a gente tem que estar, que é o próximo ponto que ele fala, né? E tem uma parte aqui que ele fala da frequência. A frequência mecânica. Olha aqui, gente. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer. O que é uma frequência mecânica? Ai, hoje é quarta-feira, tem palestra, vou na casa espírita. Por que que você vai lá? Ah, porque é igual ir na missa no domingo. Vamos sentar e ouvir, como se a espiritualidade precisasse dessa atitude. Aí quando você começa a virar um pouco o olhar, fala, nossa, quer ver o que é virar um olhar? Nossa, quem está dando a palestra? É a Maria. Nossa, Maria da palestra. Quem é a Maria aqui? Mas quem que é aquele que está dando passe? Como que ele dá passe? Como que é isso? Quem que está pondo a água? Quem que abriu a casa? Como aquele ventilador lá em cima está funcionando? Tem energia. Como é que essa energia, essa água estão aqui dentro desse espaço da casa material? Aí a gente começa a observar que tem um grande grupo por trás de apenas um palestrante lá na frente. Porque nós somos uma grande família.
E olha que trabalho lindo que é quando você organiza uma casa espírita. Você não coloca a responsabilidade na mão de um lá que vai falar lá na frente. Não. Imagina a Maria organizando os nossos evangelhos de quinta-feira e pega uma pessoa que não consegue falar em público e fala, você vai fazer uma palestra. A pessoa sai correndo e nunca mais volta. Mas aquela pessoa ali, ela não consegue fazer a palestra, mas ela consegue fazer outra coisa. Isso fazer outra coisa é importante? Sempre. Você está sentado, ouvindo a palestra e mantendo seus pensamentos em boas vibrações, você está ajudando com energia salutar a espiritualidade superior a fluidificar as águas, por exemplo, da casa que as pessoas vão beber. A atender os irmãos que estão ali, a ceder a sua energia para os atendimentos mediúnicos que ocorrem na casa quando você não está ali. Porque o trabalho é constante. E isso é o que eu disse, que assim, é democrático e é muito bonito, porque não tem um só. A gente não tem fiel e líder no espiritismo, né? Nós temos grupos que se apoiam, fraternos, e que dividem os trabalhos, e que respeitam as limitações uns dos outros. Então, a Marilyn fala pra caramba, aliás, né? Misericórdia. Ela tem a capacidade de dar 40 aulas na semana e vir aqui falar com vocês. Mas bota a Marilyn fazer outra coisa que ela não vai dar conta lá, Marilyn. Não vai conseguir fazer. Não é? Vamos pôr a Marilyn lá a dar um passe lá dentro da sala. Não estava bem, foi lá dentro, em vez de dar um passe, se prejudica. Todo mundo tem algo para doar, sabe? Isso que é o mais bonito. E aí, o Emmanuel coloca assim, o trabalho e a realização, eu acho que está na outra página, pertencem a todos. Quem são esses todos? Da casa espírita. Então, onde cada um deve se movimentar no serviço edificante que lhe compete. O que lhe compete é estar no atendimento fraterno. O que lhe compete é estar na porta, recebendo os irmãos na casa espírita, dando uma boa noite. Esse é o seu serviço edificante. De repente, aquele sorriso, aquele acolhimento, era o que a pessoa estava precisando na hora que ela chegou, sua boa energia. E a gente, às vezes, não acha que é preciso, não acha que vai afetar nada, né? E aí ele vem para o último ponto que eu vou levantar aqui. Ninguém alegue ausência... Deixa eu ver onde está. Aqui, aí mesmo, ó, no meio do segundo parágrafo. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões de esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Sempre vai ter uma novidade. Por quê? Porque nós temos bênçãos nos esperando quando nos colocamos no trabalho, no bem, a serviço da luz, a serviço da caridade e no aperfeiçoamento indispensável. Então ele diz assim, ó, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, colocai-os mãos à obra do bem. Então, você já sabe ler, sabe interpretar? Então, vamos fazer uma leitura. Eu não consigo fazer uma palestra, mas eu posso fazer a leitura do Evangelho, né, Maria? Eu posso fazer a leitura do Evangelho, por exemplo, na quinta-feira que a gente está no MIT. E é tão importante aquele momento antes da explicação, porque o palestrante escolheu aquele trecho com carinho, e é em cima daquela interpretação que vai ser falado. Então, olha lá. Quem está palestrando, está fazendo um trabalho? Tá. E quem está lendo? Também está. E quem está orando? Também está. A oração inicial, a oração final. Toda essa organização desse trabalho que a gente tem no nosso evangelho, que agora na pandemia substituiu as nossas quartas-feiras na casa presencial. Cada um tem a sua importância
E cada um fazendo isso de boa vontade está se edificando. Olha que maravilhoso. Aonde tem a igreja de Corinto dividida lá do começo. Então, observa como o texto foi evoluindo. Começou na divisão, seguindo os líderes, e depois diz, ó, todos podem servir, basta colocar-se à obra do bem e da luz. E a gente acha que é tão difícil ajudar, né? Como eu posso ajudar? Olha aí. Lendo, interpretando, se dedicando, orando, até mesmo ouvindo. Mas ouvindo com boa disposição, ouvindo com aquela boa energia de doação. Isso já é uma participação, isso já é engrandecedor. Não é? Tão legal quando você está falando lá na frente, lá na palestra, e você olha para alguém, aquela pessoa está ouvindo você de verdade. Aquilo que você está falando, a pessoa faz assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, me ouviu, tinha 30 na plateia. Ganhei meu dia. O palestrante fica feliz. Por quê? Porque aquele que estava ouvindo estava se deixando tocar pelas palavras dele. E a gente não tem noção, né? Do alcance das coisas que a gente faz, né? Das coisas boas, né? Olhando sempre o lado bom, eu gosto sempre de trazer esse lado bom. Gente, vamos lá então, ó. Levantei os 6 pontos, fiz a interpretação. Agora vocês podem falar. Júnior, se quiser tirar a projeção. É que você falou tudo, Marilyn. Não sobrou nada para nós falar. Moleque, fala! Não, assim, não é realmente, tá? Brinquei, assim, mas é tudo que você falou mesmo. Até enquanto você estava falando, me veio, né, à mente em relação ao evangelho, e você acabou falando, né? E a realização do evangelho, ela só é possível porque todos colaboram, todos realmente têm a boa vontade ali, vai lá e faz, sabe? Eu entro em contato durante a semana, olha, você pode estar, né, na quinta-feira fazendo a prece, ou fazendo a leitura, sabe? Dificilmente eu encontro um não, e quando esse não vem, é porque a pessoa não vai poder participar naquele dia do evangelho, né, por um impedimento, o meu trabalho, vou trabalhar até mais tarde, ou eu estou viajando, não vou poder estar presente, né? Então, assim, é muito bom, sabe? É muito gostoso ver essa vontade de todo mundo estar ali participando junto, né? Essa união é muito gostoso, né? Isso impulsiona a gente a cada vez mais, né? Tá Dá força, fazendo né, e Mico? Dá fazendo força. o melhor, né? E cada um pode dar realmente, doar um pouquinho ali, seja o que for. Não existe algo mais importante, porque é o palestrante ali, ele é o mais importante. Não, não existe isso. Né? Verdade. Cada um dá ali a sua participação. E o evangelho acontece porque, né, tem a importância tanto ali da prece inicial, quanto lá da prece final, quanto do participante, né? É ali o todo, é todo mundo ali, né? A doação de todos para que isso aconteça. E isso é muito gostoso, isso é muito bom. E tem algo que você falou também lá no comecinho sobre, né, terceirizar as coisas, né? Uhum. Isso às vezes acontece, a gente sabe que acontece. E eu vou citar aqui um exemplo, que nós temos, né, o grupo de irradiação, e isso acontece muito com o grupo de irradiação, né? Que às vezes tem gente que confunde, né? E quer realmente ali terceirizar, né? Para nós, né? Quer terceirizar ali a responsabilidade de fazer a própria prece, de fazer, se comunicar com Deus e de se pôr realmente ali receptível a receber aquilo que está pedindo. Então, muitas vezes, simplesmente fala assim, pede aí por nós, porque está acontecendo isso, aquilo. Nós vamos fazer, claro,
Nós Sempre. estamos aqui para isso, para nos doar, para pedir, para, né? Mas a pessoa lá tem que estar também receptível, tem que também estar lá conectado, porque senão não vai adiantar, né? Porque nós vamos estar pedindo, mas você está se colocando lá aberta a receber aquilo? Não está, né? Então você não pode simplesmente terceirizar, faça por mim. Você também tem que estar ali se doando e pedindo e fazendo a sua reforma íntima para poder estar recebendo, né? Isso é muito importante. Maria, bem isso, né? Quando você terceiriza, você põe uma terceira pessoa no meio da história. Ah, não, eu preciso de oração, mas a Maria pode orar por mim. Aí eu não oro, eu peço para a Maria e fico sem orar. Não, mas assim, como? Como que é? E às vezes, gente, nós mesmos caímos nessas armadilhas, né? Nós mesmos. A gente ouve falar, por exemplo, a gente fala essa palavra reforma íntima, eu acho fantástica, porque eu já fiz várias palestras falando sobre isso. Até a gente resolver fazer esse treco, né? Porque esse negócio é difícil pra caramba, né? Não é simples, não? E aí você fala assim, mas você falou a vida inteira, mulher de Deus. Como que você não fez? Pois é porque o palestrante, ele fala daquilo que ele mais precisa ouvir. A gente não fala para o outro porque a gente é melhor que o outro, porque a gente sabe mais que o... Negativo. Ó, a boca que tá falando, o ouvido mais próximo é o meu. Então, eu tô lá no cutuque. Então, tanto que eu coloco lá no Evangelho, eu sempre falo assim, gente, essa semana eu estava pensando no que eu precisava melhorar. Então, eu vim aqui conversar com vocês. Então, quando você ouve o palestrante falando isso, ó, é um alerta, tá vendo? Ó, vamos trazer o que a gente pode de bom pra gente. Porque ele também, ela também precisa. Todos precisamos. Nós estamos encarnados, né, gente? Não é verdade? É verdade. E com relação à palestra, gente, eu não sou palestrante, tá? Mas está maravilhoso. Não sou palestrante. Tá. Eu estou dando uma colaboração no Evangelho, mas porque é NIT, porque se fosse lá presencial, eu não estaria, com certeza. Eu sou muito, muito, muito tímida, não tenho o dom da palavra de jeito nenhum, mas assim, me coloquei, né? Me coloquei ali a fazer esse trabalho. Me coloquei a fazer esse trabalho do Evangelho e para mim foi muito bom, porque eu estou estudando muito com isso. Vendo? É isso que eu falo. Tá? Porque eu tenho essa dificuldade de falar, de me expressar, mas então aí eu vou lá pesquisar, vou estudar, eu preparo alguma coisa. Sim. Eu não tenho a facilidade da Marilyn, do Davi, mas do eu Paulo, preparo da Amanda, também, minha de princesa. estar ali falando, né? Mas a boa vontade, estou ali com toda a minha boa Maria, vontade ó, de colaborar. Vou mostrar minha cola para vocês. Vocês estão achando que essas coisas vêm? Aqui, gente, essas anotações. Ó, comprei um caderninho, ó. Happy, ó. Tudo anotadinho, 6 pontos que eu tô falando para vocês. Vocês acham? Preparo, não vem aqui, não dou. Pode ser que até viesse de inspiração, mas a gente tem que dar uma forcinha, né? Então a gente estuda também, viu, querida? E você está se dando muito bem, né, Miriam? Não pode. Sim. Tá muito bem. A gente está amando esse seu lado, Maria. Para falar a verdade, me surpreendi, né? Porque ela sempre foi assim, né? Não é? De falar em público, né? A Mary, sim, né? Que é uma professora, né? Mas está falando muito bem, tem muito conhecimento do que fala, transmite uma paz, uma serenidade muito grande. O espetáculo. E estuda. Isso que é o legal, o que a Maria falou maravilhoso. Ela vai, estuda, aprende e vem falar. Nós que falamos, é que a gente é muito cabeça dura. Porque, assim, se eu fosse menos cabeça dura, eu podia só ouvir a palestra e já estava bom, já interiorizava. Mas não, além de eu ouvir, eu preciso estudar e falar para ver se eu aprendo mais. Essa que é bem, eu vou falar por mim, o bem, na verdade, é esse. Uma hora, né? É a água mole e pedra dura, tanto bate. Não vai acabar a água, não. Vai furar a pedra. Alguém mais quer comentar?
Ou podemos caminhar para o encerramento. Nenhum comentário, nenhuma dúvida? Então podemos encerrar então? Pode ser? Então vamos lá. Eu vou fazer a nossa prece final aí para a gente encerrar. Já quero agradecer aqui a presença de todos que estiveram disponíveis nessa noite, a ouvir falar do Evangelho, a falar da nossa doutrina tão maravilhosa, tão grandiosa, no qual ainda somos pequeninos estudantes, nesse caminho longo para trilhar aí, para ver se conseguimos aprender um pouco mais. Agradecer a Deus a oportunidade dessa reunião, agradecer a Deus a saúde de todos, a recuperação do nosso irmão Davi, que está acontecendo bem, que está aqui conosco. Estamos todos muito felizes e sempre em oração para que ele volte logo. Já está conosco já e logo, logo estará falando novamente. Agradecer a Deus pela saúde de todos nós aqui, de nossas famílias, pela harmonia que existe neste momento em nossas casas, porque tenho absoluta certeza, porque sinto que estávamos todos com muita boa vontade na noite de hoje, para receber as palavras de Emmanuel dentro de nossos corações, e dali brotando flores e luzes em nossos ambientes, fazendo toda a limpeza energética dos nossos lares, dos nossos miasmas que depositamos em nossas casas, ao redor de nossos perispíritos, que nós possamos nos sentir equilibrados, como se estivéssemos tomando um passe neste momento, que as águas de nossas casas sejam fluidificadas, que haja o reforço de nossa imunidade, mas que haja, Senhor, o reforço de nossa boa vontade, principalmente, de nos colocarmos a cada dia mais no serviço do bem, no atendimento ao nosso próximo, que a cada dia nós temos um número grande de pessoas sofrendo ao nosso redor, sejam elas encarnadas, passando por grandes desafios, fome, frio, desemprego, sem moradia, estejam eles, Pai, desencarnados, pois também sabemos da quantidade de irmãos que estão necessitando de ajuda neste momento no plano espiritual. Que nós possamos sempre estar estabelecendo conexão com os nossos anjos guardiões e que nós possamos ser luz onde quer que nós estejamos e onde quer que a gente consiga ir nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes. Obrigada a todos, que assim seja.